Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O assunto de hoje será influência da Lua no comportamento dos seres vivos e nos movimentos da natureza. Nádia. A natureza e a deformação, com sua degeneração, transformações e poluição. O estado verdadeiro de encontrar a verdade das verdades por meio das transformações. Os movimentos naturais da natureza astrológica não cessam porque são seres de vida própria. E cada qual tem a sua ação, a sua influência sobre os movimentos da Terra, como a Lua, como as estrelas e como o Sol, gerador e destruidor. Todos têm a sua ação de favorecimento sobre os movimentos da Terra. Como a Lua é que regula a natureza com os seus quartos, porque tudo são seres deformados em classes superiores aos da Terra. Se movimentam com a sua ação elétrica e magnética, dando o sustentáculo de seus quartos aos seres da Terra, sendo a Lua o ponteiro que regula a natureza. E por isso tem os seus quartos que se movimentam com os seres da Terra, sendo a Lua um ponto de admiração para todos que não a conhecem, devido às mudanças que faz, sem ninguém saber por que faz essas mudanças. Cada uma mudança tem uma ação de influência sobre os seres da Terra. O minguante é o ponto afirmativo. A nova é variante. O crescente é de mudanças e a cheia é de clarividente. É para clarear tudo, sendo a Lua um conjunto de virtudes perdidas da terra e da água, que se reuniu e formou-se um corpo de vida própria. E por ser das virtudes da terra, é ligada aos seres e aos movimentos dos seres na terra. Muitos achavam a Lua uma coisa esquisita no firmamento, para depois, com o tempo, conhecer e constatar o seu precioso valor. A Lua é um dos elos vibratórios de grande influência sobre seres da natureza. Ela é influente em tudo que existe, por estar ligada a esse conjunto elétrico e magnético. Bom, minha gente, eu escolhi essa mensagem para ler aqui no programa e comentarmos, porque, como disse o Racional Superior, a Lua é um corpo celeste muito admirado e muito respeitado por milhões e milhões de pessoas, principalmente por quem não conhece a sua formação. E também porque, desde que o mundo é mundo, fala-se muita coisa a respeito das influências que a Lua exerce sobre os movimentos da natureza e no comportamento dos seres vivos. Alguns comentários e afirmações são até verídicos, têm comprovação científica, mas outros não passam de crendices e superstições baseados em observações que os nossos antepassados faziam. Pesquisando, né, na internet, em livros de ciências naturais, revistas de folclore sobre esse assunto, eu descobri coisas assim bem interessantes. O hábito de usar as fases da Lua como referência na nossa vida vem de muito tempo, desde a época do período paleolítico, né? Uma fase muito antiga e muito longa, a fase mais antiga e mais longa da Idade da Pedra. Naquela época, a lua cheia, por oferecer uma claridade maior, ela era a fase ideal, considerada a fase ideal para a caça noturna. E os pescadores também, já de muito tempo, quando querem fazer uma boa pescaria, eles costumam consultar o ciclo lunar. Comenta-se também, e nesses comentários, eu ouvi muito da minha mãe e da minha tia, elas falavam muito também sobre isso, que a Lua exerce uma influência muito grande na hora do parto, na qualidade do nosso sono, nos movimentos, né, das marés,
no corte do nosso cabelo, né, principalmente o cabelo das mulheres, né, os homens não ligam muito para isso, não. E no comportamento dos animais irracionais e outras situações do cotidiano. Os poetas, eles gostam muito de usar esse tema da lua nas suas poesias e composições. Agora, nós, estudantes de cultura racional, nós valorizamos também a lua, valorizamos muito, não só pela sua beleza, mas também porque nós conhecemos a sua formação. De acordo com os conhecimentos adquiridos no estudo da cultura racional, o racional superior nos mostra que quando os nossos antepassados, os racionais puros, limpos e perfeitos, resolveram sair do mundo racional, pisando na parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso, a energia pura, limpa e perfeita que eles possuíam se degenerou, se deformou, se transformou em energia elétrica e magnética, gerando as 7 partes, né, do porquê assim somos. E essas 7 partes são Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Então, o que isso significa para nós? Significa que todos nós somos criações da natureza e fazemos parte, vamos dizer assim, da mesma engrenagem. Desculpem eu usar esse termo engrenagem por falta de outro. Isso significa que todos nós sofremos influência da ação do outro. Nós sofremos influência do Sol, da Lua, das estrelas, da água, da terra. Os animais irracionais também sofrem essa mesma influência do Sol, da Lua, da água, da terra. Então, todos nós fazemos parte de uma mesma engrenagem, dependemos um do outro. E essa relação de dependência, os povos antigos já faziam há muito tempo. Eles já observavam isso, né? Já observavam essa relação de dependência há muito tempo. Eles só não sabiam o porquê desse processo, não sabiam explicar, porque a explicação para tudo isso só chegou aqui na Terra a partir de 1935, quando teve início a fase racional e quando surgiu a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Dr. Carlos, eu já percebi há muito tempo que o senhor tem um grande conhecimento, conhece muita coisa a respeito desse tema, e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Os olhos de amiga e irmã sempre supervalorizam o nosso usado, igual o papai na troca por um novo. Por isso que a gente é aparelho racional em recuperação pela misericórdia sem causa do Senhor Supremo. Mas é um assunto que desde o início me fascinava, né? A cultura racional começa falando que nós somos um centro astrológico, né? As outras culturas falam do microcosmo, que é a aura de um ser humano, e o macrocosmo, que é a aura da natureza. E nesse assunto a gente entra diretamente na regência disso. Aliás, a gente tem outros vídeos que abordam esse tema, mas o tema é inesgotável, né? Na Hatha Yoga, que é a yoga para a pessoa controlar as energias vitais, né? Ra quer dizer lua, Ra quer dizer sol, desculpe, e Tha quer dizer lua, né? Então eles fazem movimentos para ativar a parte elétrica, ativando o lado direito, ativando a respiração pela narina direita, etc. E o contraponto, do outro lado, né? Então isso é energia elétrica e magnética dentro do microcosmo, que é a nossa aura. Aí o racional, desde o primeiro volume, ele dá essa alfabetização, que foi a palavra-chave do último vídeo, essa alfabetização em termos de energia. Porque na mecânica celeste, né, que é a mecânica lá cósmica, isso aí eles são regentes principais, né, que são os que a gente vê todo dia, né? São os mais próximos da gente. Tem a regência dos planetas e mais acima das estrelas, programando todo o karma e controlando toda a manifestação. Aí os exemplos, como ela falou, marés, isso todo mundo sabe, né? Essa parte de pescaria, né? Os antigos sabem, era chamado de intuitivo e empírico, né? Agora não, tem comprovação científica. Mas, por exemplo, que também tem comprovação científica, mosteiros femininos.
as mulheres todas menstruam na mesma lua. Começam chegando as noviças, cada uma na sua lua. Pela convivência, por que sincroniza? Que é um termo que agora a neurociência está falando de sincronização de cérebros para conseguir alguma coisa, para uma tribo se unir. Lá no passado eles estão falando assim, olha só, estão falando como os místicos sempre falaram, né? A verdade é essa. Então, isso aí é porque essas auras se comunicam e vão sincronizando, né? Culturalmente, tem a questão dos calendários solares, que foi mais dentro do artifício, e mais ligados à fase de alfabeto astrológico, os povos que ainda usam, né, culturalmente, o calendário lunar. O problema todo com o final da fase de liquidação é essa sincronização que perdeu, né? Os maias têm bastante coisa dita sobre isso, o conhecimento que eles tinham, né? O calendário védico, o calendário bíblico, as festas móveis que a gente... Páscoa não cai na mesma data, né, do ano cronológico, né, no ano calendário, né, e assim por diante. Agora, lua cheia, o assunto é muito extenso, a gente tem que resumir. Lua cheia tem pesquisas científicas bastante robustas, como dizem os advogados, que aumenta a parte de trabalho de parto, de indução a trabalho de parto, tremendamente. Eu tenho experiência que eu trabalhei maternidade um tempo. E acidentes, isso a polícia prova, né? E crimes também é muito. O que o racional diz? A lua cheia induz a clarividência, para quem está na escala de subida, e ao desequilíbrio, para quem não quer saber, aumenta o desequilíbrio para se lapidar, amadurecer e procurar querer a fase do seu equilíbrio, né? E os quartos que são bons para pintura, para uma cirurgia, para um corte de madeira, corte de cabelo, o homem deve prestar atenção sim, não é? Eu presto, procuro, né? Agora, mais interessante que liga na questão que é, entre aspas, ocultista, né? Que a lua nova é uma lua que não tem luz aparente. E aí dizem os antigos que a lua que quem só continua vendo durante a noite são as feiticeiras, né? As Yamiagés, as feiticeiras. Elas têm evidência do campo magnético e elas continuam vendo. Quem está dependendo só da elétrica não está enxergando nada e elas vão fazendo o que tem que fazer. E finalizando, tudo é simbólico, né? A matéria é simbolismo puro, o corpo humano é um símbolo cosmitante, está no início da réplica, né? A parte de antropologia diz que um símbolo representa e veicula uma energia. A gente só olha para o símbolo, a gente não está vendo a energia, mas o símbolo está regendo, né? Está veiculando uma energia. E Iemanjá, que é do cultural afro-brasileiro, usa uma lua crescente na testa. E o senhor Shiva, que é do cultural lá hindu, védico, usa uma lua crescente também na testa, né? Isso é um símbolo muito forte. Tudo é simbólico, tudo é astrológico. Para você que está em casa, ou você que está no teu celular, no computador, enfim, onde você está, só para prestigiando aqui o programa, só para você refletir. Na cultura racional diz, como todo mundo sabe, é claro, a Terra é sólida. Por que a Terra é sólida? Porque ela foi feita da resina. É uma transformação que houve todo um longo histórico, né? Você que não conhece vai conhecer isso na cultura racional. Então, a Terra é sólida porque ela foi feita lá nos primórdios de algo chamado resina. A Lua é um aspirador magnético, assim como o Sol e como as estrelas. A Lua foi feita das virtudes, tem uma diferença, ó. A Lua foi feita das virtudes, da resina e da goma e de alguns poucos restos de racionais, virtudes. Então a Terra é sólida, a Lua foi feita das virtudes. E como é a Lua? Aí faz uma reflexão para você estudar a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Mais uma vez, a Lua foi feita das virtudes, da resina e da goma, das virtudes de algo sólido. A Terra é sólida porque origem da resina e a água da goma, então algo sólido, material. E a lua das virtudes. É isso aí. Cultura racional é metafísica, né? O Bira maravilhosamente lembrou isso, e quem ainda não começou a ler, que procure ler, para sentir essa verdade das verdades. E o Sol é feito das virtudes dos habitantes do mundo racional, os corpos racionais que saíram do mundo racional, estavam perdendo as virtudes, elas se reuniram e aí formou o Sol. Então, virtudes são vidas essenciais, ou seja, tudo é psicofísico e aí a gente está dentro dessa matrix.
E não é algo sólido, muito bem lembrado. Sol, lua, estrelas, né? Água, terra, animais e vegetais. A composição, né, para a formação material dos seres humanos. Então, Nádia, que você falou ali, pediu desculpa, não tem que pedir desculpa não, é uma engrenagem sim, né? De um campo celestial transitoriamente para um campo material. Então, por que há todas essas influências que acontecem com o ser humano? Porque nós estamos em todas essas partes e essas partes estão todas em nós, né? E no caso da Lua, assim, uma constatação de causa assim, que eu posso dizer, né, da minha vivência, é que em situações que nós estamos assim, em dia de trabalho, que a gente passa situações em áreas de mata, né, ambientes naturais na parte da noite, que eu lembro muito nas noites, nessas situações que são noites de lua cheia, a mata está bem mais agitada, a gente ouve muito mais barulho de animais, a gente presencia muito mais animais ali em trânsito, além de, né, haver a facilidade também para nosso campo visual, né, da nossa visão mesmo. Mas também ocorre muito essa alteração, e isso tudo é pela questão de a lua cheia ser o momento em que ela está mais irradiando, né, essas forças magnéticas. E nós, como os seres vivos, de uma forma geral, não só até a terra também e a água, elas, né, passam a ter um comportamento diferente, né, tanto nas marés, nas áreas de manguezais também, a gente vê lá no período de defesa, a gente, né, costuma estar ali para coibir, porque as pessoas aproveitam para caçar caranguejos, né, que eles estão todos fora da toca, ou estão numa situação de reprodução, quando é o período de dezembro e janeiro, assim, mais ou menos. Então, tudo isso que está sendo falado é porque, ressaltando também o programa anterior, a questão de ler a natureza, quando a gente passa a estudar esse conhecimento, o dia a dia dele vai mostrando a comprovação, só que a inteligência racional vai te dando esse, entre aspas, ali, o feedback, né, para te mostrar ali, né, no dia a dia. Olha só, aquilo ali está acontecendo, porque isso, aquilo, conforme você estuda ali no livro. Aquela outra determinada coisa, um comportamento de uma pessoa que tende a ter algum tipo de um distúrbio e tal, na lua cheia ela vai ficar mais acelerada, né? E aí uma série de outros fatores, né? No momento agora o que me recordei foram desses, mas isso daí é uma constatação lógica e verídica. Quando a gente estuda a cultura racional, isso aí fica muito mais claro para a gente, porque é uma forma da gente ler, voltar a ler novamente a natureza. Então todas essas informações, essas percepções, né, apuradas, mais claras para a gente, é através do livro Universo em Desencanto. Isso aí está ao alcance de todos, não é de um ou outro não. Toda pessoa que basta estar estudando, né, o conhecimento, realmente estudando ali de coração e inteligência ali aberta para aquilo, ela vai passar a fazer essas leituras de uma forma muito clara, muito tranquila e muito sábia. Complementando rapidamente aqui, essa questão da engrenagem, é felicíssima a sua colocação, porque os físicos, depois de estudarem a astrofísica, né, a mecânica celeste, o modelo deles era um grande relógio cósmico, ou seja, uma grande engrenagem. Isso era compartilhado por Einstein e todos os outros, né? Então isso aí está muito certo. E fica aqui um lembrete para quem gosta de pesquisar, assistir um filme chamado Mind Walk, o Tal da Física, que coloca essas questões assim bem profundamente, para reflexão, como diz o Bira. Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!